Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar aqui na nossa aula sobre os compostos orgânicos. Como nós vimos na aula anterior, nós falamos a respeito de algumas características desses compostos orgânicos. Hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos e de como é que a gente vai ter que aplicar essa nomenclatura dos hidrocarbonetos. Primeiramente, nós vamos falar dos alcanos, né? Só para relembrar, ó, na última aula nós falamos sobre os alcanos, alcenos e alcinos. Isso aqui é um alcano, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Esse composto aqui é um alcano, aonde que vai apresentar só ligações simples entre átomos de carbono. Entre os átomos de carbono, nós só temos ligações simples. Nós falamos na aula anterior também sobre os alcenos, né, que entre átomos de carbono pode apresentar uma insaturação do tipo dupla, né, com dois átomos, com o átomo de carbono ligado com uma dupla ligação entre eles. Esse é o chamado de alcenos. E nós falamos também sobre os alcinos, que entre átomos de carbono ele vai apresentar uma tripla ligação. Perfeito? Muito bem. Para a gente dar continuidade, nós precisamos ter ideia da nomenclatura, né? Só para... É importante? É importante que pelo menos você saiba identificar. Vai cair na prova do Enem? Cai. Às vezes cai na provinha do Enem. Então, para a gente não ser pego de surpresa, né? Principalmente que sempre está caindo compostos orgânicos dentro da estrutura, para a gente não ser pego de surpresa, então a gente vai dar uma lembradazinha, tá certo? Então, é uma regrazinha simples. Então, basta a gente lembrar, ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, opa, aqui ficou feio. Tá aqui, 4 carbonos, 5 carbonos, certo? Vou passar aqui uma linhazinha, ó, só para a gente ter uma ideia. Fatiar essas estruturas que a gente acabou de ver aqui, ó. Tá? Só para a gente dividir bem, divididozinho, pronto. A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. Quando eu tenho uma estrutura que tem um carbono, eu vou chamar ela de met. Quando ela apresenta 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. E quando ela apresenta 5 carbonos, pente. Quando ela chega em 5 carbonos, se torna um pouquinho mais fácil de você lembrar a primeira nome, porque é aquela que a gente é campeões, né? Eita, o Brasil tem quantas taças? Ah, ele é pentacampeão, tá aqui, ó. Ah, aquele corredor de Fórmula 1 tem que é Michael Schumacher tem quantas canecas, né? Ele foi quantas vezes campeões? Ele foi 7 vezes campeões. Então 7 é hept. Ele é heptacampeão. E assim sucessivamente. 6, o Brasil quer ganhar a 6ª caneca. Ele vai ser o quê? Hexa. E assim sucessivamente, beleza? Agora vem as insaturações. O que é as insaturações? Quando o meu composto ele é saturado, ou seja, é só com ligação simples, eu vou acrescentar an. Agora, se ele apresentar uma dupla ligação, eu vou acrescentar o en. E se ele apresentar uma tripla ligação, eu vou acrescentar o in. E como a função que nós estamos trabalhando é hidrocarboneto, no final de tudo isso aqui, eu vou simplesmente acrescentar o O. O feio. O
o O de hidrocarboneto. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, um desenhozinho que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do lado que a gente já pega como base a tabelazinha, né? Então, vamos aqui, ó. Pronto, nós temos aqui essa primeira estrutura que a gente fez. Nessa primeira estrutura, a gente faz aquelas perguntas, né? Ela é aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Como nós só estamos trabalhando com hidrocarbonetos, o primeiro que nós vamos ver serão os compostos saturados. Como ele é saturado, ó, entre átomos de carbono, só apresenta ligação simples. Então, como ele só apresenta ligação simples, ele é já automaticamente, ó, o AN. Então, como é que a gente dá o nome desse composto, professor? Primeiramente, a gente vai contar os carbonos. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Dentro da nossa estrutura, 5 carbonos, pente. Como ele é só ligação simples, AN, ó, ligação simples, AN. E a função que nós estamos trabalhando, hidrocarboneto, O. Então, o nome desse composto é um pentano. Gás, ele é um gás, é um composto gasoso, né? Esse outro composto aqui, ó, esse outro composto, ele apresenta 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? But. Ó, but. Ligação simples, AN. Hidrocarboneto, O. Ele é um butano dentro da nossa estrutura. Tanto o butano quanto o pentano são gases que são adquiridos através da liquefação do petróleo. E esse gás aqui, ó, esse gás aqui é o que basicamente nós utilizamos diariamente para aquecer ou então preparar nossos alimentos. Dentro daquele botijãozinho de gás que a mamãezinha de vocês compra todo mês pelos olhos da cara, né? Ó, aquele botijão de gás, ele tem basicamente esse composto dentro da sua estrutura. Ele é armazenado em alta pressão. Quanto maior a sua pressão, né, menor será o espaço que ele vai ser ocupado. Por isso que ele é dentro aqui, ele está aqui dentro, ele está no estado líquido. Aí, quando abre a torneira, quando a gente abre a torneirazinha, ele vai sair na forma de gás. Certo? Valeu!